A ciência diz que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Olhando de forma racional, a ciência está completamente correta, certa. Mas olhando no âmbito espiritual, a ciência está errada. Porque a Bíblia diz que o homem já nasce morto em seus pecados. Então nós já nascemos mortos. Deu parafuso na sua cabeça? Não compreendeu onde nós estamos querendo chegar com isso? Pois bem, bem-vindo ou bem-vinda ao canal Teólogo Rafael Cardoso em Ação. Hoje abordaremos um tema bastante causticante, interessante, que vai tratar sobre novo nascimento. Você sabe o que é isso? Você sabe o que Jesus Cristo está querendo tratar com cada um de nós quando ele diz a respeito do novo nascimento? Você sabe o que significou isso para Nicodemos e para todos nós que queremos entrar no reino dos céus? Pois bem, este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática, e juntos hoje vamos estar analisando a lição de número 5, ao qual fala o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. O texto áureo está baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o qual nos diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Bem como o texto de referência está baseado em João, capítulo de número 3, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos estar lendo para você entender e compreender. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois bem, Nicodemos, ele deu um nó na cabeça dele. Como assim? Talvez você tenha ficado aí sem entender como assim nós nascemos já mortos. Como podemos nascer mortos? Mas para Deus, todos que nascem nessa terra, antes de serem transformados em uma nova criatura, já nascem mortos. Mortos em seus pecados, mortos em seus delitos, apartados de Deus, separados de Deus. Quer um texto para comprovarmos isso? Leia em casa Efésios 2, de 1 ao 3, Colossenses 2, 13, vai estar falando que nós já estamos mortos em nossos pecados, já nascemos mortos para Deus em nossos pecados. Nicodemos, ele tentou entender essa situação. Nicodemos, para nós compreendermos, conjecturarmos a situação toda, entendermos, analisarmos todo o panorama, Nicodemos era um fariseu. O que isso implica em dizer? Era um grupo religioso, né? Ele fazia parte de um grupo religioso, altamente ali respeitado em sua época. E esse grupo religioso, eles eram totalmente dedicados à Torá. O que isso significa? A lei de Moisés. Eles eram totalmente dedicados à Torá, em observar a Torá. Só que havia alguma coisa ali meia incongruente. Geralmente, um fariseu, ele dizia para os outros fazer e não fazia. Não está muito diferente de hoje em dia. Muitos pregadores pregam e não vivem o que pregam. O fariseu, ele fazia isso. Ele dizia para os outros fazerem, mas eles não viviam o que eles mandavam os outros fazerem. Se achavam superiores aos demais, se achavam melhores que os demais. Viviam de aparência, gostavam muito de viver uma vida de muita aparência. Parece que nós estamos vivendo hoje esse período onde muitos homens e mulheres de Deus dizem e não vivem. Se acham melhores do que os outros e não são, porque ninguém é melhor do que ninguém. E vivem de aparência, como se fossem melhores ou tivessem uma vida superior a outros, querem os melhores assentos, querem as melhores honrarias. Isso lembra muito tempo, né, ao qual Jesus estava inserido ali diante dos fariseus. Só que eles viviam uma vida sem vida.
E esse é o grande problema do evangelho hoje. Muitos até conhecem a Bíblia. Hoje em dia temos mestres, doutores, pessoas especializadas, pessoas que compreendem, estudiosos que compreendem a Bíblia, mas se não viver a palavra, de nada adianta. E eles compreendiam com propriedade a palavra, a ponto de ensinarem aos outros. Só que eles não viviam aquilo que eles ensinavam aos outros. E viviam, por consequência disso, uma vida sem vida. Uma vida sem esperança. Uma vida sem muita perspectiva. Naquele cenário todo chega o nosso mestre, Jesus de Nazaré. E ele começa a operar algumas maravilhas, alguns sinais, alguns prodígios. Ele começa ali a fazer coisas que eram assustadoras. Cegos vinham, começavam a enxergar, pessoas que não andavam começavam a andar, febres iam embora, né? Pessoas que estavam com espíritos possessas, com espíritos imundos, eram libertas. E as pessoas observavam isso, inclusive os fariseus começaram a observar isso. Tem alguma coisa diferente nesse homem. Diante disso, um homem chamado Nicodemos, também observando Jesus, analisando Jesus, ele foi ter de noite com Jesus, que ele tinha vergonha de se apresentar em público, né? Logo ele, um doutor da lei, né, um fariseu, ir ter com um mestre popular, poderíamos assim por dizer, um mestre que andava com pessoas simples, humildes, logo ele ser visto com Jesus. E diz o texto sagrado que de noite ele foi ter com Jesus. E ele teve esse diálogo que nós lemos logo no início da lição de número 5. E ele começou a falar: eu bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, falou assim: olha, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa, na verdade, quer entender a verdade? Que eu te digo que é necessário que você venha a nascer de novo. Estamos conjecturando, é necessário nascer de novo. Nicodemos ficou sem entender: como pode, Senhor, eu sendo já um homem idoso, nascer de novo? Porventura eu posso voltar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus Cristo meio que olhando para ele, né? Pô, tu és mestre em Israel e tu não compreendeu o que eu estou querendo dizer? Que as coisas espirituais são entendidas espiritualmente, não racionalmente. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que fez a cabeça dele girar, ele entrou em parafusos, é que era necessário, né, ele nascer de novo. Como assim? Voltar para o ventre da mãe? Voltar a nascer de novo? Isso era impossível para Nicodemos. Mais ou menos Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você está morto. Você precisa nascer de novo. Para mim, você está morto. Você conhece toda a Bíblia, você conhece toda... Não havia a Bíblia como nós compreendemos hoje, mas você conhece toda a lei, toda a Torá. Só que para mim você está morto, porque você não vive o que você diz conhecer. Você está morto, Nicodemos, em seus pecados. Você nasceu morto, Nicodemos, e é necessário que você venha a nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Porque o que é nascido do Espírito, né? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, você precisa mudar a sua mente, metanoia. Você precisa mudar de uma transformação profunda. Você precisa se transformar em uma nova criatura. Um novo ser, nascido de Deus. Trazendo hoje para os nossos dias, tem muita gente que está na igreja que não nasceu de novo. Isso é muito profundo. Tem gente que está na mesma condição de Nicodemos, é respeitado, né, é bem quisto pela sociedade, só que vive como se estivesse morto. Morto em que sentido? Vive triste, amargurado, não tem paz, não tem um diálogo, paz com Deus, não tem alegria, não flui em sua alma, porque está morto. Sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Sabe o que significa? Nascer de novo significa se tornar uma nova criatura. E isso é muito profundo, isso é muito complexo. Que quando você se torna uma nova criatura, é mais ou menos assim: aquele que bebia, não bebe mais. Hoje os crentes estão retrocedendo. Tem gente que fala: eu posso beber socialmente, está voltando para trás, deixando de ser, né, uma nova criatura, ou quem sabe nunca foi uma nova criatura, que quer viver como vivem as criaturas que estão mortas em seus pecados. Aquele que bebia, não bebe mais.
Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fofocava, ou aquela que fofocava, não fofoca mais. Porque é uma nova criatura, foi transformado, né? Nasceu de Deus. Isso é nascer de novo. Quem sabe hoje, na sua história, você precisa provar, você precisa viver, né? Se tornar uma nova criatura, ainda que conheça a Bíblia. Se você não deixa a palavra penetrar, entrar, você não pode nascer de novo. Você precisa mergulhar dentro da palavra, viver a palavra. Não adianta conhecer as Sagradas Escrituras e não vivenciá-la. Não adianta conhecer as Sagradas Escrituras e não querer mergulhar em cada passo que a Bíblia, né, ela nos determina através da palavra de Deus para vivermos. Senão vamos ser apenas pessoas bem-quistas, bem conhecedoras, né, racionais, mas sem vida. E hoje, o grande problema hoje é que muitos evangélicos hoje são evangélicos sem vida. Porque querem estar na igreja, mas não querem nascer de novo. Não querem abandonar o velho homem. Querem viver agarrados ou agarradas à velha criatura, né? Quer viverem agarrados à velha história. E precisamos, para entrar no reino de Deus, nascer de novo, deixar as coisas que para trás ficaram para trás. Hoje nós vemos muitos evangélicos com muitas coisas voltando para trás. É evangélico hoje se tatuando, é evangélico hoje bebendo, é evangélico hoje fazendo uma série de coisas, adulterando, é evangélico hoje se divorciando. São coisas que fazem parte da velha criatura. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Se queremos chegar no reino de Deus, temos que nascer de novo. As práticas do mundo ficaram para trás. Agora nós somos separados para honrarmos o nome do Senhor. Pois bem, gostou do nosso conteúdo? É um conteúdo bem simplificado, mas acredito eu que o Espírito Santo falou no seu coração nesta oportunidade. Como já bem dissemos, eu sou o teólogo Rafael Cardoso. Deixa o seu like, né? Se inscreva em nosso canal. Comente nos comentários o que você achou desta aula e vai estar nos ajudando muito, né? Um feedback importante para que nós prossigamos em anunciar a palavra de Deus. Bem como temos aqui também, este teólogo que vos fala, também escritor, temos alguns livros escritos pela minha pessoa, e este é um livro bastante interessante para você que quer começar a compreender as Sagradas Escrituras, Gênesis para Teólogos. É uma síntese escrita pela minha pessoa, qual nós abordamos alguns assuntos ali no livro de Gênesis bastante interessantes, né? Por exemplo, os Nefilim, já ouviu falar sobre eles? Vamos estar abordando conceito geológico da Pangeia, são assuntos, a narrativa da Torre de Babel, são assuntos tratados de forma bem pragmática para que você possa compreender. Temos também, você que gosta de uma coisa mais avançada, temos aqui Introdução à Escatologia, também de uma forma bem simples, uma linguagem bem simplificada. Nós vamos estar falando sobre as teorias, né? Aí, né, as várias vertentes a respeito de assuntos soteriológicos, né, o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, né, o mid-tribulacionismo, né, o amilenismo. Vamos estar abordando aí neste livro, você vai estar compreendendo muitas coisas interessantes, bem como a predestinação sob uma perspectiva calvinista. Vamos estar estudando, né, analisando, né, assuntos concernentes à predestinação bíblica, né, os eleitos, né, uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos estar analisando isso sob uma perspectiva, evidentemente, calvinista, não arminiana. Pois bem, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a propagarmos palavra de Deus. Nascer de novo. Precisamos buscar isso em nossas vidas se quisermos entrar no reino. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.